Amados irmãos, amada família, amado povo de Deus que reza comigo, que reza com a igreja, conosco, essa Santa Missa. E eu quero mais uma vez pedir a compreensão, o entendimento de cada um de vocês, que pode ser que alguém não goste, não tenha muito interesse, mas eu preciso sempre a cada missa, dado esse contexto que estamos vivendo, manifestar minha solidariedade e dizer ao meu povo, ao povo que Deus me confiou, que eu estou unido a vocês. Estou unido a vocês pela oração. Quero dizer especialmente às famílias que estão sofrendo com a Covid-19, que eu rezo com vocês. Eu quero dizer que eu sinto com vocês esse momento difícil que vocês passam, que vocês estão sofrendo. Quero dizer que vocês não estão sozinhos. Infelizmente, o contexto, a situação não me permite ir até o encontro de vocês. Mas eu quero te dizer que eu vou ao encontro de vocês com as minhas orações, com a minha intercessão, com os pedidos e súplicas que eu tenho dirigido a Deus pelas famílias, pelas nossas famílias que estão sofrendo com a Covid-19. E pedir que permaneçam firmes, que tenham fé, que não desanimem. Não desanime, porque Deus é conosco. Deus está conosco. Em Deus nós vamos vencer. Não se desespere, mas creia, acredite em Deus, busque nele, para que assim tenhas força e possa ajudar aqueles que no momento precisam de ti. Força, amada família, e conte com as minhas orações pessoais, mas também minhas orações que são dirigidas no momento dessa Santa Missa. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra de Deus para nós hoje é iluminadora, porque nós começamos aqui com Paulo, das experiências, e dizer que a liturgia de hoje, na verdade, nos fala da experiência de Deus. Nos fala da experiência de Deus, e nós começamos falando da experiência de Paulo. Muito interessante, não é? Porque nós somos conhecedores um pouco da vida de Paulo. Já falei aqui que Paulo, apóstolo, era um perseguidor dos cristãos, e o Senhor Jesus o derruba daquele propósito, o converte ao cristianismo, e agora Paulo se torna um grande missionário. Missionário porque Paulo ia de cidade em cidade, levando a palavra. E o que nós temos aqui na liturgia de hoje, na primeira leitura, é que Paulo estava vindo da Europa, da Macedônia. Estava vindo. E lá nós lembramos muito bem que Paulo tinha sido preso, tinha sido açoitado. E agora ele se dirige para a Grécia. Ele se dirige para a Grécia, mais especificamente para Atenas, que era a grande capital da Grécia. E ele vai para onde? Ele vai para o tribunal, que nós chamamos isso de Areópago, onde lá um tribunal, onde era feito novamente explanados as sentenças, mas lá era também uma arena onde se podia se fazer filosofia, onde se podia então apresentar ideologias, entre outras coisas. E Paulo vai para lá. Nós podemos até dizer que Paulo é um evangelizador missionário das grandes cidades, das grandes capitais. Ele não tem medo, ele vai. E lá ele começa a olhar aquilo que eles têm por lá, e encontra, não é? Ele encontra lá uma frase que falava do Deus desconhecido.
do Deus desconhecido. E quem era esse Deus desconhecido? Era exatamente o Deus cristão, o nosso Deus. E em cima disso é que ele vai falar aos atenienses. Porque os atenienses, normalmente, todos eles eram dotados de muito conhecimento, muita filosofia. Para quem não sabe, né, a Grécia, né, é um mundo cultural da filosofia. E a Grécia é muito antiga. A Grécia é muito antiga, quer dizer, a filosofia grega, ela é até anterior à pessoa de Jesus Cristo. Então, a cultura grega é muito rica de conhecimento, de discursos e discursos em torno de Deus, mas também dos deuses, como se falava antigamente, que tinha Deus para tudo, segundo a mitologia. Pois bem, então é em cima disso então que Paulo, vendo lá uma frase e que alguns se dirigiam a esse Deus desconhecido, que ele começa então a fazer o seu discurso, se utilizando daquele que eles mesmos tinham para falar do seu Deus. E o ponto onde Paulo queria chegar era falar desse Deus que morreu, mas que superou a própria morte. E claro, é um ponto mesmo polêmico, era um ponto polêmico para os gregos. E quando Paulo começa a falar, ele diz: olha, Paulo, tudo bem, em uma outra ocasião nós vamos te ouvir. Quer dizer, não fecharam o coração, disseram: não queremos saber, mas em outra ocasião nós vamos ouvir você falar disso. Nós vamos ouvir você falar disso. Mas diz o texto que Dionísio, Adamares e alguns outros abraçaram a fé, acolheram Paulo e o seu discurso, a sua catequese ou a doutrina que ele fazia em torno da pessoa de Jesus. É para mostrar, amados irmãos, amadas irmãs, que o evangelizador não pode temer. O evangelizador tem que acreditar. E aqui é muito importante aquilo que Jesus está dizendo no evangelho. Porque quem nos dá essa sabedoria para falar outras culturas, quem nos dá essa sabedoria para entender as coisas de Deus, não é a sabedoria humana. Quem revela isso para nós é o Espírito Santo. Por isso, Jesus insiste, embora os discípulos não compreendendo nesse discurso que ele faz de despedida, ele insiste que ele precisa voltar ao Pai, a sua ascensão que nós vamos celebrar no domingo. Ele precisa voltar ao Pai, porque só o Espírito Santo pode nos fazer compreender qual é a missão da igreja. Tem muitas coisas que quando se trata de Deus, da vida da igreja, nós não compreendemos. Mas por que nós não compreendemos? Porque nós nos fechamos muitas vezes aos desígnios e ação do Espírito Santo. Na hora que nós abrimos o nosso coração, nós vamos entender isso. E aí, isso vale, é bom olhar para os apóstolos. Os apóstolos também não compreendiam o que era que a ressurreição. Os apóstolos viviam fechados, de portas fechadas. Vejam, lembre bem dos evangelhos, como os relatam e falam, depois que Jesus foi morto, e mesmo depois que ele tinha ressuscitado, numa tarde de domingo ele chegou, os apóstolos estavam de portas fechadas, porque estavam com medo, não tinham entendido. E mesmo depois, quando eles começaram a compreender, eles achavam que a evangelização deveria ficar em torno de Jerusalém. Mas Deus escolhe um perseguidor, que era Paulo, que era dotado de conhecimento, tinha muito conhecimento, era um estudado, e é esse que Deus escolhe e o envia para ir a outros continentes, a outras regiões, levando a palavra de Deus. Mas por que Paulo, que nem viveu com Jesus, mas conheceu e viveu com os apóstolos, não era só a sabedoria dele, ali era a mesma sabedoria do Espírito Santo. Era mesmo Deus falando nele. E eu quero dizer, amados irmãos, amadas irmãs, quando nós abrimos o coração, a ação de Deus pelo seu Santo Espírito, nós compreendemos e somos capazes de realizar grandes coisas. E eu queria aproveitar esse momento da palavra para dizer isso às famílias. Não deixe que a dor
Não deixe que a dificuldade do momento feche os vossos corações. Não deixe. Eu peço, não deixe. Permaneceis com os vossos corações abertos. Deixa Deus falar bem no teu coração. Deixa o Espírito Santo soprar aí. Deixa o Espírito Santo soprar para que possa aquecer o teu coração nesse momento e assim tu compreender que Deus está contigo, que tu não estás sozinho. Deixa o Espírito Santo te mostrar que tudo isso vai passar. Deixa o Espírito Santo te fortalecer para que tu possa ter a sabedoria, a força e conduzir a tua casa nesse momento. Abre o teu coração para que o Espírito Santo te dê a força e possa te fazer entender que se hoje foi ruim, mas nós temos o dia de amanhã. Nós precisamos continuar mesmo na dificuldade, depositando e colocando a nossa confiança em Deus, certos de que Ele cumpre aquilo que Ele diz. E eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós não podemos deixar de crer nessa palavra. Nós não podemos. Se Ele disse, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. É Ele a nos falar agora. Não é palavra do Padre Marcos. Aqui é palavra de Deus. É Deus que está falando agora. Não é o Padre Marcos. Padre Marcos não tem sabedoria para nada, mas Deus tem. E Ele nos usa para poder alcançar aqueles que Ele bem quer. E Deus quer alcançar agora o teu coração. Por isso Ele preparou essa liturgia de hoje, para mostrar que Paulo foi lá em Atenas, entre os sábios, e lá ele pregou. Lá ele pregou. E quando nós abrimos o nosso coração, somos capazes de fazer grandes coisas. Quando nós abrimos nosso coração, as maravilhas e as bênçãos e curas e graça de Deus acontecem. Por isso eu clamo e peço, permaneça firme, não desanime, não se deixe abater, tenha fé em Deus, porque esse Deus nos deu o Espírito Santo. Se Ele nos deu o Espírito Santo, é porque Ele quer que nós sejamos um vencedor. Lembre, amados, eu quero concluir agora. Lembre, amados, que toda vitória, para se alcançar uma vitória, a gente primeiro tem que fazer uma grande luta. Jesus, para ressuscitar, teve que passar toda a trajetória do Calvário. Teve que ir no silêncio da morte, só para depois gritar a vitória da ressurreição. E nós estamos agora subindo esse Calvário. Não desanime, carregue a sua cruz, firmes, confiante em Deus. Deus não abandona os seus, e Ele sempre manda alguém, Ele sempre nos dá uma situação para mostrar que Ele está conosco, e para dizer, você não está só, eu estou contigo. Eu tenho absoluta certeza, que a ajuda chegará, e que Deus iluminará a situação da tua casa, da tua vida nesse momento, porque Deus é por nós. Deus é conosco, foi a promessa de Jesus. Eu concluo com as palavras desse dia do Evangelho que tem nos ajudado. Não vos deixeis perturbar os vossos corações. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.